Olá, irmãos, muito boa noite a todos que nos acompanham, todos os amigos, irmãos que estão conosco. Nós agradecemos novamente a oportunidade de poder entrar na sua casa, de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, e assim de transmitir os ensinamentos eternos da palavra de Deus. Hoje um pouquinho atrasado devido a alguns problemas técnicos, mas já estamos aqui com os irmãos e agradecendo de antemão os que já estão conosco, já entraram na live aqui e compartilham conosco dessa palavra, que transmitem também essa palavra, aqueles que fazem parte da sua rede social, do seu grupo. E louvamos a Deus por ter esta oportunidade, este privilégio de propagar a palavra do Senhor. Agradecendo a todos os irmãos que já estão conosco, aí a irmã Diana, a irmã Vânia, o irmão Edemir, o irmão José Hilton, também outros irmãos que já entraram aqui dando o seu legal, a irmã Cristina, a irmã Semilene, também a irmã Lucélia, a Milene, a Cristiele, todos os irmãos que nos acompanham nas nossas lives. A Tássia, dando boa noite a amada igreja, também junto com a irmã Nazaré, também nos traz aí sempre uma saudade de estarmos em comunhão de novo no templo. Também o irmão Ayrton e os demais irmãos aqui, que já alguns citei o nome, que sempre nos acompanham nesse momento de comunhão, de adoração ao nosso Deus. Louvamos o Senhor sim pela oportunidade que temos, e agora, junto com os irmãos, poder transmitir, poder adorar, poder aprender, poder aqui partilhar desse momento de culto. Já lembrando que nosso desejo é que a partir agora de terça-feira, aqueles irmãos que estão sedentos para voltar para o culto de oração no templo, a gente já terá a oportunidade de mostrar para os irmãos aí amanhã e até terça-feira também, nossa social privada, os preparativos para deixar tudo organizado para que os irmãos possam vir orar e saber também as recomendações necessárias para que a gente possa estar participando desse momento de adoração e, lógico, também de oração de um pelos outros, um pouco agora também mais próximo uns dos outros ou fisicamente. Então, agradecemos ainda os demais irmãos que já entraram, a irmã Ieda, a Juraci, a irmã Zilda, junto com o seu Manuel, o André também. Hoje pela manhã, alguns irmãos reclamaram que não chegou a mensagem, talvez seja porque estava privada, não estava pública, não sei o que aconteceu, mas só chegou para quem compartilhou o link. Se alguém tiver interesse, eu vou mandar novamente o link e você vai poder assistir a mensagem. Foi a última mensagem na carta de Pedro, os últimos conselhos de Pedro para a igreja. Eu acredito que são excelentes conselhos para afirmar a nossa fé cristã. Então, para alguns que já me pediram, eu vou mandar o link e você vai poder acompanhar os últimos conselhos de Pedro para a igreja, do apóstolo Pedro para a igreja. Irmão Rafael também dando boa noite, irmã Cristina Brilhante, outros irmãos que deram o seu like aqui, o seu amei, que eu não falei, ou já falei, né? Falei os nomes aqui. A irmã Dora também, e os demais irmãos que fizeram o seu comentário, mas que possam estar sempre contribuindo para que a palavra de Deus se propague em nossas vidas, daqueles que nos cercam, né? Aqueles que estão próximos de nós. Hoje eu quero falar um pouco, já que é o Dia dos Pais, ainda estamos comemorando o Dia dos Pais, falar um pouco para os pais, né? Falar um pouco assim, diretamente aos pais que têm a responsabilidade de serem um exemplo, de demonstrarem Cristo fisicamente, de apresentar as maravilhas que o nosso Deus nos deixou aos filhos, sendo um modelo, sendo um exemplo, para que eles também possam querer conhecer e viver o Evangelho a qual nós cremos e ensinamos. Creio que ele aparece muito na vida dos nossos filhos,
quando nós não só falamos, mas também vivemos conforme esse evangelho. Tenho certeza que é a maior herança, o melhor legado que a gente pode deixar para os filhos é que eles conheçam Jesus por meio das nossas vidas. Aliás, é a única forma visível deles verem Cristo é através dos seus pais. Então, assim, de fato, ver os exemplos que os seus pais podem deixar para que eles possam seguir e conhecer a Jesus Cristo. Agradecendo também Mamilda, Gabriele, todos que estão conosco, já temos aí o número quase que completo, né? Então nós vamos agradecer ao nosso Deus, mais uma vez adorando com um cântico de adoração. Digno és o Senhor. Santo és tu, Senhor.
O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e nós somos agraciados por poder adorá-lo e poder exaltá-lo também. Então louvamos a Deus pela oportunidade e também agradecemos irmãos que estão conosco nessa transmissão. Tem o Neto Pontes lá em Taracá, nosso irmão também. Aí Deusuíte Almeida, lá da Paraíba, também agradecemos a irmã. E os demais irmãos que não fizeram nenhum comentário, mas que deram o seu legal aí, o seu joinha, ou o adorei, né? Então vários irmãos aqui também que estão conosco. Então quero compartilhar com os irmãos, já que vamos falar do Dia dos Pais ou relação aos pais. Tem um texto que me chama muita atenção na terceira carta de João. Então, no versículo 4, apenas o versículo 4 nós vamos destacar aqui e vamos então aprender um pouco sobre o que é realmente um Dia dos Pais para nós nos alegrarmos. João, terceira João, no versículo 4, já que só tem um capítulo, né? Então seria que não tem capítulo, mais ou menos, só versículos. Então seria o versículo 4, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos repetir esse texto. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar. Poderoso Deus, querido e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois ela é perfeita, ela é poderosa, Senhor, e ela nos ensina a Tua vontade. Nos ajuda mais uma vez a transmiti-la com precisão, que o Teu Espírito trabalhe em cada coração, Senhor, para compreendê-la e também para vivê-la. No nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Poderíamos chamar esta terceira carta de João da carta da verdade. Ele destaca muito essa palavra sobre a verdade. E uma das verdades que ele se sente feliz é de ouvir que seus filhos andam na verdade. Creio que porque não é algo que ele imagina ou que ele desejaria, mas algo que as outras pessoas estão dizendo a respeito dos seus filhos. Entendendo que filho aqui seriam aquelas pessoas que se converteram no ministério de João e que tinham como base aqui a mesma fé e eram considerados por João como filhos na fé. E João então tinha um bom testemunho, ou ouvia um bom testemunho destes filhos na fé, pois eles andavam na verdade. Hoje, como se comemora o Dia dos Pais, eu creio que o melhor presente que um pai poderia receber, o melhor agrado ou a melhor resposta daquilo que ele faz pelos seus filhos, é o que João diz aqui, de ouvir que os seus filhos andam na verdade. De saber que as pessoas lá fora têm um bom testemunho, ou observam o bom testemunho dos seus filhos e podem dizer que os filhos andam na verdade. Penso que isso seria a maior alegria para um pai cristão. E eu quero repetir aqui. Maior alegria para um pai cristão é de ouvir que seus filhos andam na verdade. Então, se você não tem condições financeiras para presentear o seu pai, provavelmente não teve como dar alguma lembrança a ele, uma das melhores atitudes que você pode ter e o melhor presente que você possa dar a ele é essa, de andar na verdade, de ouvir a verdade e de praticar a verdade, porque você estará dando alegria ao seu pai. Agora, quando nós falamos isso dos filhos pequenos, de dar alguma lembrança, de dar algum presente aos pais, geralmente são os próprios os pais, melhor dizendo, que financiam os filhos.
direta ou indiretamente, seja com alguns recursos que ele dá durante o ano, ou seja através da sua mãe, que repassa então para os filhos comprarem aquele presente de surpresa, aquele presente do Dia dos Pais. O certo é que nós temos que, de alguma forma, ajudá-los a começarem a fazer isso, a ter os recursos para nos presentear, já que eles não têm de onde tirar. Olhando nisso na vida espiritual, ou aplicando isso à vida espiritual, creio que é da mesma maneira. Nós também temos que dar inicialmente os recursos para os nossos filhos andarem na verdade, para que eles conheçam a verdade, vivam a verdade. Então nós podemos destacar algumas coisas nas Escrituras que mostram o que nós pais devemos fazer e não devemos fazer para que os nossos filhos andem na verdade. Para que a gente possa ouvir dos outros que os nossos filhos têm um bom testemunho, que vivem de fato a verdade. Então eu quero destacar aqui alguns textos e começando primeiramente do que nós pais não devemos fazer. Então, o que nós pais não devemos fazer para que os nossos filhos andem na verdade? Eu quero destacar aqui que um dos primeiros exemplos que a gente tem que ter o cuidado de não dar para que os filhos conheçam a verdade é não usar no extremo ou de extremo na forma de disciplinar os nossos filhos. Não usar de extremidade, de ir para os extremos na hora de disciplinar. Isso a Bíblia começa a nos mostrar em Provérbios, no capítulo 19, versículo 1, quando ela nos mostra aquilo que nós não devemos fazer. Diz a Bíblia em Provérbios 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Então a Bíblia nos ensina a corrigir, a castigar, a entrar com a repreensão nos filhos, mas diz: não te exceda, ou não use de violência ou brutalidade, não ultrapasse os limites, não seja violento com o seu filho. Ensine, sim, sobre a correção, mas não ultrapasse. Então, é um extremo, é passar demais. Mas tem o outro lado, a falta da disciplina. Pode ser o extremo no exagero, por um lado, em fazer algo além daquilo que a Bíblia nos diz, mas pode ser também o exagero de não fazer nada. E a Bíblia também vai nos repreender a respeito disso. Diz em Provérbios, no capítulo 13, agora versículo 24, da seguinte forma: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, como pais, nós devemos ter o cuidado de não nos exceder em aplicar a correção exagerada demais, nem nos exceder de não fazer nada, de ficar de braços cruzados, de, como diz o texto aqui, reter a vara, a correção, que a Bíblia também nos mostra um pouco mais na frente, em Provérbios 23, versículo 13, dizendo o seguinte: não retires da criança a disciplina, pois se a furtigares com a vara, não morrerás. Não retire a disciplina, mas não exagere na disciplina. Isso nós não devemos fazer, ser exagerado nem para um lado, nem para o outro. Ter o cuidado de ser prudente, de fazer a correção sim, mas sem excesso. Então é algo que a gente não deve fazer. Tem muitas pessoas que se vangloriam dizendo: eu nunca fiz isso com meu filho, eu nunca corrigi o meu filho. E às vezes, pela falta da correção, esses filhos são completamente rebeldes. Ou aqueles também que tiveram uma disciplina muito dura, muito excessiva, são revoltados por causa do excesso. Não devemos fazer isso. Outra coisa que não devemos fazer é dar liberdade excessiva à
criança na sua infância. A Bíblia também nos adverte isso, quando nós damos liberdade demais. Provérbios 29, a Bíblia nos repreende, versículo 15, ela nos diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe e com certeza aplica também essa vergonha ao pai. E quando isso acontece em alguns lugares públicos, logo vem a pergunta: essa criança não tem pai? Essa criança não tem mãe? Essa criança está absoluta porque está entregue a si mesma. Criança entregue a si mesma é excesso de liberdade. Isso a Bíblia diz que está também errada, porque vem envergonhar a sua mãe, vem trazer prejuízo para a sua família. Outra coisa que o pai também não deve fazer, inverter os valores, ou valorizar mais aquilo que é temporário do que aquilo que é eterno. A Bíblia nos chama a atenção que o bem maior que nós temos deve ser dado a maior atenção. E isso a gente consegue ver também nas Escrituras, quando a Bíblia fala em Salmos 127, dois salmos aqui da família, o 127 e o 128, falando do que é uma herança para os pais. No versículo 3 do Salmo 127, a Bíblia diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então a herança que nós temos, nós pais, são os filhos. Eles devem ser importantes para nós. Devemos dar prioridade, nós devemos ter o cuidado, não devemos aqui valorizar mais a carreira, os bens, o status, a posição que nós queremos profissionalmente, esquecer dos filhos ou esquecer da herança. Muitas pessoas fazem isso. Às vezes até com o argumento de dizer eu quero dar uma vida melhor para o filho, quando a melhor vida que a gente, pai, pode dar para o filho é ensiná-lo os caminhos de Deus, é estar atento. Quando se inverte esses valores, quando se dá mais valor ao que é secular e não o que é espiritual, o que é de fato da família, nós estamos mostrando para os filhos que, de certa forma, o mundo é mais importante, que as coisas do mundo é mais importante. E aí se inverte os valores. Como a própria Bíblia também nos mostra aqui no Salmo 128, como nós devemos observar então as prioridades dentro do nosso lar. Ela diz nos primeiros versículos, Salmo 128, versículo de 1 a 3, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teu filho como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. E aqui a gente então entende que o lar aqui se envolve as coisas prioritárias, como primeiro, Deus como provedor. Ele aparece logo no início, no versículo 1. É o Senhor que deve ser temido, é o Senhor que deve ser ensinado, é o Senhor que deve ser o caminho. Então, bem-aventurado é aquele, está falando do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A segunda coisa aqui é que o trabalho é o provedor material. Se Deus é o espiritual, então o trabalho é o material. Ele diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Primeiro Deus, depois o trabalho para sustentar o seu lar e sempre mostrando aos filhos o caminho certo. E no terceiro aqui, plano, no segundo, no que diz o Salmo, a família organizada, ou um lar organizado, a esposa no lar, o pai provendo aquilo para os filhos, e como ele diz, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Isso então são as prioridades para um pai. Sua família.
Em primeiro lugar, Deus, sua família e o sustento, então, que ele tem que trazer para o seu lar. É a mesma sequência que a gente consegue ver no Salmo 127. São as mesmas prioridades. Se o Senhor não edificar a casa, em vão em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A mesma sequência. Então, os pais devem saber priorizar, pois se nós não priorizarmos aquilo que é mais importante, nós estamos desvalorizando a herança do Senhor. Quando a gente inverte os valores, quando a gente prioriza as coisas do mundo, nós estamos então ensinando os filhos a que as coisas deste mundo são mais interessantes. Então, o que temos dado para as nossas famílias? Qual é o exemplo que a gente passa para os nossos filhos? O que nós temos feito de fato para mostrar para eles que eles são importantes para nós, que eles são a herança do Senhor, que eles são de fato bem cuidados por nós, bem administrados como Deus assim nos ensina? Então nós não devemos fazer isso, inverter os valores. Outra coisa que também nós como pais não devemos fazer é irritar os filhos. E a Bíblia também nos chama a atenção para isso, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 21. Em Colossenses, capítulo 3 e 21, a Bíblia nos diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem melhor desanimados. Pais, não irriteis os vossos filhos. E lógico, vem logo a pergunta: como que nós pais podemos irritar os nossos filhos? Acho que uma das formas que pude aprender na infância, na juventude, com os que eram meus tutores, é você falar uma coisa, você cobrar uma coisa e não fazer. Ou uma forma de irritar os filhos é dizer para eles que eles têm que fazer tal coisa quando você não faz. Quando você não é exemplo. É cobrar dos filhos algo que você não faz. É aquele ditado: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso por um tempo a gente obedece enquanto filho, porque teme. Mas quando chega a um certo conhecimento, já não existe mais o temor, vai ficar só o respeito e a gente não respeita quem não faz. Então podemos irritar sim os filhos quando nós somos um mau exemplo, quando nós colocamos sobre os filhos uma ordem muito dura, muito pesada, que nós mesmos não damos o exemplo, nós não fazemos. Quando nós agimos como Jesus cobrava e confrontava os fariseus com as suas vidas, quando ele diz que aqueles homens, eles colocavam um fardo muito pesado sobre os outros, mas eles não tinham coragem de empurrar nem sequer com um dedo. Assim os pais podem irritar os filhos. Cobram, às vezes até o que é certo, cobram o que é bíblico. Dizem para os filhos que aquilo ali é certo, é correto, mas eles não fazem. Isso irrita os filhos. Por mais que eles não possam, quando ainda crianças, se defenderem ou confrontar pelo medo, vai chegar um momento que eles vão perder o medo. E aí então ficará ou não o respeito. Podemos agir sim como fariseu, que às vezes honra o Senhor com os lábios, mas o coração, ou seja, as práticas, estão longe de Deus. Alguns pais que dizem para os filhos seguir por tal caminho, que é bom. Um exemplo é: meu filho vá para a igreja é um lugar de Deus, mas ele nunca foi. Ele sabe que a igreja é um lugar onde prega a palavra de Deus, aonde muda pessoas por meio do Espírito Santo de Deus. Então ensina os filhos, mas não faz. Como quer que os filhos deem alegria a esse pai? Sinceramente, observando para esses exemplos que nós estamos olhando aqui, seu filho queria ter queria ser um pai igual a você? Será que seu filho quer ser parecido com você?
Ou melhor, será que as suas filhas gostariam de ter um marido parecido com você? Será que você é um bom exemplo e que talvez ela se espelhe dizendo: ah, como eu queria que o meu marido, o meu futuro companheiro fosse parecido com meu pai, porque ele é um bom exemplo? Será que é assim que eles nos veem? Que tipo de exemplo você tem sido para os seus filhos? Será que nós temos ajudado a eles a andarem na verdade? Nós temos investido na vida deles para eles andarem na verdade. Eu não estou falando em andar em perfeição. Não existe isso. Eu estou falando em andar na verdade. E para isso nós pais temos que investir na vida dos nossos filhos, ainda quando muito tenros, ainda quando criança. É investir para que eles possam depois nos dar a alegria, como João via aqui nos seus discípulos, que as pessoas testificavam deles que eles andavam na verdade. Então, algumas coisas aqui que os pais não devem fazer. Mas então, o que nós devemos fazer? Qual é então a atitude correta para investir na vida dos filhos? A primeira atitude então é ser professor dos filhos. É ser aquele que ensina de perto, aquele que caminha de perto com os filhos. E esse exemplo foi dado ao povo de Israel por Deus logo nos primeiros passos do povo de Israel quando ele sai do cativeiro do Egito. Ele deixa esse ensinamento para o povo de Israel por meio dos profetas. E ele vai dizer então aqui para Moisés passar ao povo o que os pais deveriam fazer. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 nos diz assim. Deuteronômio 6, do 6 até o 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Era o testemunho que os pais deveriam passar para os filhos sobre Deus. Mas quando a gente olha para este ensinamento, a gente consegue perceber exatamente o que eu estava falando anteriormente. Que primeiro, eu tenho que ter o ensinamento no meu coração. Eu tenho que saber. Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Eu tenho que ter o conhecimento na minha vida. Eu tenho que ter o conhecimento na minha prática. Então o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Tu vai ensinar aos teus filhos, tu as inculcarás, colocarás na cuca deles, na mente deles. Como você faz isso? Ou como nós podemos ensinar os nossos filhos? Como diz o texto, tu falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso é exemplo, testemunho. Não é dizer, menino, vai por aí, vai por esse caminho, mas me dê aqui sua mão que eu vou te conduzir pelo caminho certo. Eu achei uma ilustração bem interessante de uma missionária, não sei se a ilustração é dela, mas ela dizendo que quando a gente anda com criança, a gente não deixa a criança segurar na mão da gente, porque senão a criança tropeça e cai, que ela solta. O interessante é você segurar na mão dela, porque ela pode até tropeçar, mas você não deixa ela cair. Esse é o exemplo que os pais devem dar. Eles devem andar, de fato, com uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que demonstra o conhecimento da palavra de Deus. Uma vida que é vivida na prática. E eles vão ensinar para os filhos. O Senhor estava preocupado que o povo de Israel ensinasse para as futuras gerações. E os pais eram responsáveis por isso. Não eram nem as mães, eram os próprios homens, pais, ensinaram os seus filhos com atitude. Primeiro, estando no nosso coração, para depois os filhos também saberem. Depois também ensinando aos filhos como Paulo ensinava a Timóteo. Nós podemos ver algumas passagens que Paulo vai falar a Timóteo sobre os ensinamentos.
Primeiro, ele cita os ensinamentos da avó de Timóteo, a avó Lloyd, que ensinou as escrituras para que ele crescesse, mas Paulo também vai passar o ensinamento dele. Isso aparece em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 e versículo 14. Quando poderiam vir as tentações, quando poderiam vir as heresias, Paulo então vai dizer o que poderia livrar Timóteo dessas coisas. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Timóteo tinha aprendido aquilo que Paulo ensinou. Tu tens seguido de perto o que eu te ensinei. O que eu te ensinei tinha procedimento. O que eu te ensinei tinha propósito. O que eu te ensinei tinha base na fé. E aí por diante. E no versículo 14, quando outras heresias pudessem aparecer, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, não só é o que foi ensinado, mas também quem ensinou. Ensinando de fato a permanecer nas Escrituras. É isso que um pai deve fazer. É ensinar aquilo que está no seu coração e que ele seja determinado a transmitir isso com o seu testemunho. Está determinado a observar a evolução dos seus filhos. E está determinado no momento que o filho tenta se desviar, ele dizer: permanece, não sai daquilo que você aprendeu. Olha a tua base, olha os teus princípios, olha aquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. É isso que o pai deve ser, um professor dos seus filhos, começando com o conhecimento da palavra de Deus e com a prática da palavra de Deus. Outra coisa que ele também deve ser é o sacerdote do lar. E aqui ele passa a ser também como o pastor, aquele que cuida. E um dos exemplos de pastores que nós podemos tirar nas Escrituras é o exemplo de Jó. Jó também foi um bom pastor para os seus filhos. Isso está descrito lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5. Veja a preocupação deste homem com os seus filhos. Diz em Jó, capítulo 1, versículo 5: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto quanto ao número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. A gente sabe basicamente da história de Jó e da sua família. Jó procurava ensinar os seus filhos, procurava santificar os seus filhos. E aqui tem então a forma como ele faz. Primeiro, ele faz com autoridade. Ele chamava os seus filhos. É provável que os seus filhos sejam todos adultos aqui, todos responsáveis de maior, mas ele chamava os seus filhos. Já que eles tinham tempo para farrear, para se banquetear, também tinham tempo para ouvir o que o pai tinha para dizer. Outra forma era com objetivo. O que ele fazia era para santificar os filhos, porque talvez eles pudessem ter se contaminado. Ele também faz com sacrifício. Diz que ele levantava cedo, ele levantava de madrugada. Então requer um sacrifício ensinar os filhos. Requer um esforço. Também diz que ele faz com perseverança, porque ele fazia continuamente, ele não desistia. Por mais que os filhos não quisessem obedecer em determinadas coisas, e depois de tudo que aconteceu, mesmo assim Deus ainda abençoou Jó com mais filhos.
fosse um péssimo pai, não teria outros filhos, penso eu. Então, uma forma de ser o sacerdote dos filhos. Ele ensina para os seus filhos, ele passa conhecimento, ele se esforça. Então, com o conhecimento de suas necessidades, o sacerdote conhece as necessidades do filho. Ele não dá o que o filho quer, mas o que o filho precisa. Isso nós podemos confirmar em Lucas, no capítulo 11, versículo 11, quando Jesus afirma da seguinte forma: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Qual de nós faria isso? Claro que a base do texto é o pai, que é um bom pai, sabe o que o filho precisa. Ele pode pedir o que ele quiser, às vezes ele nem sabe o que pedir, ou pede errado. Mas o pai vai dar aquilo que o filho precisa, aquilo que é necessário para o filho. Isso aqui é o papel de um sacerdote, é um papel de alguém que está preocupado com a vida espiritual do filho. Porque, como eu falei anteriormente, quando se inverte os papéis, o pai dá dinheiro para o filho, dá um passatempo para o filho, procura animar o filho em todas as coisas para que o filho não dê trabalho a ele, para que o filho não ocupe o tempo dele. Ele trabalha demais durante a semana para ganhar muito dinheiro e satisfazer os desejos carnais do filho, para que o filho não tire o seu tempo de folga. Ele inverte as coisas, mas o sacerdote sabe o que é importante para o filho, porque ele olha o lado espiritual do filho. É importante notar isso. Um pai bondoso, um pai espiritual vai dar coisas boas para os filhos. Coisas boas para os filhos. Aquilo que é necessário. E aqui, claro, o necessário para os nossos filhos é a alimentação da palavra de Deus. Por último, o que o pai deve fazer como um bom pai? Ele deve ser um modelo de vida piedosa para o filho. Modelo de vida cristã. Modelo que demonstra de fato que Cristo vive nele, que ele é um exemplo de Cristo aqui na terra. E a Bíblia nos mostra isso em 2 Tessalonicenses, aliás, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Um outro apóstolo que também dá uma demonstração para os seus filhos na fé de como eles devem viver. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 10 a 12, nos diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosamente, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Um pai, como um modelo de vida piedosa, segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, para os irmãos de Tessalônica, que ele deixou um exemplo, e o exemplo era de exortar aqueles irmãos, de chamar para o seu lado, porque exortar não é só confrontar a pessoa com o erro, mas é de trazer de volta para o seu lado, é de colocar de fato nas regras bíblicas, é de trazer para a disciplina. Exortando os irmãos. E Paulo deixou o modelo com uma vida piedosa, com a vida cristã. Não só exortando, mas também ele diz consolando. E consolar aqui é animar, é fortalecer. Às vezes os pais não estão muito preocupados com a vida dos filhos, principalmente na juventude, na adolescência, eles passam por muitos confrontos. É preciso que alguém possa animar, alguém possa fortalecer, e só um pai presente é que consegue ver isso. Fortalecer os filhos. E ele diz também, ademoestando, e aqui a ideia de implorar para andar nos caminhos certos. É de fato querer o bem daquele filho.
Será que nós temos feito isso? Temos feito coisas assim, com uma vida cristã que seja um bom modelo para os nossos filhos viverem na verdade? Nós temos ouvido, e eu creio que como pai que sou, quando ouvimos pessoas dizerem que os nossos filhos dão um bom testemunho, são um bom exemplo, isso nos alegra. Isso satisfaz o nosso coração. Principalmente quando nós entendemos que o viver a verdade aqui, ou andar na verdade, são as verdades eternas de Deus. Então, concluindo, Dia dos Pais realmente só pode ser feliz se os nossos filhos conhecerem a verdade e andarem na verdade. Esse, de fato, é um motivo para nos alegrar. E Dia dos Pais não vai ser apenas um dia, mas todos os dias, ou vários dias. Nós podemos nos alegrar, poderemos continuar nos alegrando em saber que fizemos a nossa parte, de ensinar para os nossos filhos a verdade, de viver a verdade por nós mesmos, de levar aos nossos filhos aonde nós já fomos, dizer para eles: siga esse caminho, porque esse é o melhor caminho para as suas vidas. Com certeza, essa é a maior alegria, é o maior presente que um pai pode receber. Um pai piedoso saber e ouvir que os filhos andam na verdade. Que você seja um pai modelo, seja um pai exemplo, seja um pai presente, para que você possa se alegrar com seus filhos, não só a cada ano no Dia dos Pais, mas todos os anos da sua vida. Vamos orar. Poderoso Deus e querido Pai, muito obrigado por nos ensinar primeiramente a Tua Palavra que temos no nosso coração. Muito obrigado também pela herança que o Senhor tem colocado em nossas vidas, nos nossos filhos, para passarmos esse aprendizado, para deixarmos esta raiz, Senhor, quando o Senhor nos chamar, para que eles conheçam o Teu grande e perfeito amor, e assim também passe a outros que virão os seus próprios filhos. Muito obrigado, Pai querido, Pai eterno, porque o Senhor também nos amou primeiramente, para que pudéssemos amar uns aos outros, amar os nossos filhos, nos dar uma vida piedosa, nos dar uma vida que esteja de acordo com a Tua palavra, que possamos ensinar bem os nossos filhos. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Querendo agradecer ainda aos irmãos que estão conosco e mais uma vez também aos amigos que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe a sua família com a palavra que acabamos de ouvir. Ela sim, de fato, pode mudar as nossas vidas. E para aqueles que ainda não conhecem Jesus, é necessário conhecer para transmitir conhecimento aos seus filhos. Senão, você vai passar apenas conhecimento terreno e que são temporários. Eles são passageiros. Os ensinamentos de Deus são eternos. Não são só para essa vida, mas para a vida eterna. Então agradecemos ainda os irmãos que estão aqui, a irmã Vânia, a irmã Semilene, também a Antonieta Rodrigues, dando aqui o boa noite, Deus abençoe. Outros irmãos que entraram aqui, como eu disse, não consegui ver os comentários que passaram, mas eu vou procurar descobrir. Os demais irmãos que fizeram comentário, qual eu não citei, fica aqui o meu perdão, a minha desculpa, mas se Deus quiser poderei citá-los em outra oportunidade, aí, para que vocês sejam também lembrados por nós. Tem aqui a irmã Railda Reis, que está conosco, eu vi aqui o legal, que Deus abençoe. Também, quem eu não falei, tem um nome aqui que eu acho que ele é estrangeiro, não sei nem dizer esse nome aqui. Mas Deus abençoe a cada um que esteve conosco nesse tempo e aos pais especialmente, que Deus nos dê muita sabedoria, muitos anos de vida para ensinar aos nossos filhos os princípios bíblicos da palavra de Deus. Aqueles que para nós,
para mim especificamente são modelos de pai, alguns que passaram na minha vida, alguns que já estão com o Senhor. Só fica aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento a eles, tanto o pastor Marcos como o pastor Manuel Carneiro, que foram exemplos para nós. Que Deus guarde sua família e esteja confortando. Uma boa noite a todos e que possamos estar terça-feira, se assim Deus permitir, aqueles que poderão vir ao templo para orar e agradecer ao nosso Deus e intercedermos pelos outros. Boa noite a todos e fiquem na paz do Senhor.